Uma múmia com mais de 5.000 anos, congelada há décadas em um frigorífico em Bolzano. E, no entanto, há algo vivo nela, algo que acabou de surpreender completamente a ciência. O que os pesquisadores descobriram agora nos tecidos de Ötzi vai te deixar de queixo caído. E vai ser um pouco nojento porque os cientistas comeram isso. Olá pessoal, como podem ver, tenho um novo cenário para os meus vídeos. Achei que seria mais pessoal se eu não ficasse mais na frente do fundo verde, mas sim aqui, num cenário de estúdio de verdade. Mas ainda falta muita decoração por aqui. Digam nos comentários o que acharam e como devo arrumar a minha mesa de estúdio para os vídeos. Estou ansioso para ver as sugestões de vocês. Vocês sabiam que Ötzi provavelmente não morreu simplesmente de frio, mas sim que foi vítima de um assassinato? Escrevam para mim o que já sabem sobre o assunto. Hoje vamos desvendar tudo isso. E se quiserem ficar por dentro dessas descobertas fascinantes do mundo da ciência, assim que elas rolarem, inscrevam-se no canal agora mesmo. Para vocês é só um clique, mas para mim isso ajuda muito. E quem já se inscreveu, pode acalmar o algoritmo do YouTube com um joinha. 5.000 curtidas devem ser o suficiente. Muito obrigado, pessoal. Então, o Ötzi, vocês com certeza o conhecem. O Homem do Gelo, descoberto em 1991 nos Alpes de Ötztal, a quase 3.200 metros de altitude, e desde então, provavelmente, o caso de assassinato mais famoso da história da humanidade. Pois sim, o Ötzi provavelmente foi assassinado. A causa mais provável da morte é uma flechada no ombro esquerdo, muito possivelmente em uma emboscada, há cerca de 5.300 anos. O caso, então, já prescreveu há bastante tempo, poderíamos dizer. Foi assim que o Tagesschau noticiou na época, em 1991, o ano em que eu nasci. Este é o corpo mumificado que alpinistas encontraram no gelo glacial dos Alpes de Ötztal. Segundo estimativas de especialistas, ele tem cerca de 4.000 anos. O homem de 1,60 m viveu, portanto, na Idade do Bronze. A identificação foi possível graças a um machado de bronze encontrado com o corpo. Os outros objetos encontrados, restos de roupas, sapatos e equipamentos, também seriam claramente da Idade do Bronze. Os cientistas descrevem a descoberta como uma sensação arqueológica. E os últimos dias desse homem devem ter sido bem dramáticos. Pesquisas mostram que Ötzi aparentemente havia feito uma refeição farta pouco antes de morrer, entre outras coisas com carne de ibex, gordura e grãos. Ao mesmo tempo, seu corpo apresentava vários ferimentos, um corte na mão, contusões e, claro, a ponta de flecha fatal no ombro, que provavelmente atingiu uma artéria importante. Outro detalhe interessante é que foram encontrados vestígios de sangue de várias pessoas em seu equipamento e roupas, o que sugere que Ötzi se envolveu em um conflito violento nos dias que antecederam sua morte. Se ele estava fugindo, sendo perseguido, ou se ele mesmo fazia parte do conflito, não sabemos ao certo. Mas está bem claro, a morte de Ötzi não foi um adormecer tranquilo na neve. Provavelmente o fim brutal de uma história que parece um caso de crime real com 5.300 anos. Mas esse não é o nosso assunto hoje, e sim a vida interior da múmia de gelo. Um estudo novinho em Folha, publicado na revista especializada Microbiome, analisou o chamado microbioma de Ötzi, ou seja, a totalidade de todos os micro-organismos que vivem dentro e na superfície da múmia. Ou melhor, que já viveram. Ou, e este é o ponto-chave, ainda vivem. O que os pesquisadores descobriram é realmente incrível. A equipe internacional liderada pelo Instituto Eurac de Pesquisa em Múmias, em Bolzano, analisou amostras do tecido de Ötzi, do conteúdo intestinal e estomacal dele, bem como da água de degelo no interior da múmia. Para comparação, eles também coletaram amostras do gelo da geleira e do solo ao redor do local original da descoberta nos Alpes de Ötztal. Foi uma investigação extremamente complexa e os pesquisadores combinaram amostras de tecido, esfregaços de pele, amostras de água de degelo e resultados de estudos anteriores, incluindo uma amostra de solo congelada que havia sido coletada diretamente no local do resgate em 1991 e mantida em armazenamento desde então. O objetivo é entender quais micro-organismos já faziam parte de Ötzi quando ele estava vivo e quais surgiram posteriormente. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Primeiro, o esperado, mas ainda assim fascinante. No trato intestinal da múmia, os pesquisadores realmente encontraram vestígios genéticos do microbioma intestinal original de Ötzi. Essa flora intestinal da Idade do Cobre se assemelha muito aos poucos exemplos conhecidos de bactérias intestinais masculinas antigas, espécies de bactérias que praticamente não existem mais em pessoas modernas nas sociedades industrializadas.
Para quem quiser saber como era o intestino de um homem da Idade da Pedra antes da invenção do pão branco, do açúcar industrial e do fast food, o Ötzi tem a resposta. Isso significa que Ötzi carrega literalmente um pedacinho da pré-história dentro de si, ou mais precisamente no seu intestino. Então, pessoal, antes da sua próxima aventura arriscada pelos Alpes, pensem bem no que vão comer. Cientistas daqui a 5.000 anos podem se interessar muito pelo conteúdo do seu intestino. Mas o verdadeiro destaque do estudo é outro, e isso pegou até os cientistas de surpresa, no sentido mais literal da palavra. Os pesquisadores descobriram algo inesperado nos tecidos de Ötzi, na água de degelo e até mesmo em amostras do estômago, leveduras vivas adaptadas ao frio. Espécies geneticamente próximas de cepas de regiões de frio extremo, como a Antártida. E essas leveduras não só viveram em Ötzi em algum momento, como apresentam DNA moderno. Isso significa que, aparentemente, elas se reproduziram ainda em tempos relativamente recentes. Embora Ötzi já esteja morto há mais de 5 milênios, o chefe do estudo, Mohamed Sahan, microbiologista da Eurac Research, descreve assim: o microbioma de uma múmia é único porque aqui lidamos simultaneamente com micróbios de 5.000 anos e com micro-organismos modernos que surgiram desde a descoberta. Essas leveduras não são simplesmente relíquias passivas do passado. Elas ainda existem hoje, possivelmente em uma espécie de estado de hibernação, sob as condições estáveis de conservação do museu, a menos 6 graus Celsius e alta umidade. Frank Meixner, diretor do Instituto de Pesquisa de Múmias, resume assim: esses organismos acompanharam Ötzi em sua longa jornada ao longo dos milênios. E com isso, a múmia não é uma relíquia estática, mas um sistema biológico dinâmico. Sistema biológico dinâmico? Isso soa um pouco abstrato à primeira vista. Um cadáver de 5.300 anos e ainda há processos biológicos acontecendo nele. O gelo não parou tudo. E há mais um detalhe especialmente interessante. 3 das 4 cepas de levedura descobertas têm a capacidade genética de decompor o fenol. E o fenol foi exatamente o produto usado após a descoberta de Ötzi para remover o mofo da superfície da múmia. Portanto, é possível que essas leveduras tenham usado o fenol como fonte de alimento e, com isso, obtido uma vantagem seletiva indesejada. As medidas de conservação podem ter proporcionado uma vantagem competitiva a micro-organismos bem específicos. Agora vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas para que serve tudo isso? Isso tem alguma utilidade prática ou é só pesquisa básica para nerds de múmias? Na verdade, pode ser as duas coisas e muito mais. Pois Sahin e sua equipe já testaram as leveduras em experimentos iniciais para ver a aplicação prática. E eu mencionei no começo que hoje a coisa ia ficar meio nojenta. Mohamed Sahin contou em uma entrevista que ele e sua equipe tentaram fazer uma massa de fermentação natural com esses fungos milenares resistentes ao frio do Ötzi. No começo não aconteceu nada. As leveduras tiveram que se acostumar primeiro ao novo ambiente, mas depois de várias semanas e cuidados constantes, a massa cresceu. Uma massa totalmente normal, que cresceu em 24 horas. Eles fizeram pão com isso, pão de culturas de levedura de um cadáver de 5.000 anos encontrado no gelo. Olha, eu raramente digo não para comida, mas nesse caso eu passaria a vez. O resultado da primeira tentativa parece que ainda deixava um pouco a desejar. Mohamed Sahin admite abertamente que nunca tinha feito pão antes, mas o princípio funciona. E os pesquisadores já estão pensando além. Leveduras ativas no frio poderiam economizar energia na produção de pão, cerveja e outros alimentos fermentados, porque elas agem mesmo em temperaturas baixas, sem precisar de aquecimento extra. Dizem que as primeiras conversas com especialistas da cervejaria Weihenstephan já estão acontecendo. Quem sabe em breve teremos uma cerveja do Ötzi, tirada na hora, com vista para os Alpes. Eu sei, essa história é bem maluca. Por isso, voltemos ao significado real do estudo. O que ele nos mostra são duas coisas. Primeiro, mesmo depois de mais de 30 anos de pesquisa intensa, Ötzi ainda não foi totalmente desvendado. Ele continua a ser um enigma para a ciência e a enriquece a cada nova descoberta. Marcos Samardelli, especialista em conservação e coautor do estudo, resume bem. As condições sob as quais as múmias glaciais são conservadas ainda não são totalmente compreendidas. Este estudo amplia consideravelmente nosso conhecimento. Em segundo lugar, a interação entre múmia, ambiente e micro-organismos é muito mais complexa do que pensávamos. Mesmo o frio extremo não interrompe totalmente os processos biológicos. O gelo conserva, mas não mata tudo. Isso tem consequências não só para a arqueologia, mas possivelmente também para a biotecnologia, a pesquisa alimentar e nossa compreensão de onde e como a vida pode sobreviver em condições extremas. É absolutamente inacreditável tudo o que se esconde em um único corpo morto que ficou congelado nos Alpes por milênios.
E o mais louco é pensar que o próprio Ötzi jamais poderia ter imaginado nada do que está acontecendo agora. Vou manter vocês informados sobre todas as novas descobertas sobre o Ötzi. Então, se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar o seu joinha para chegarmos aos 5.000 likes. E se essa viagem ao passado fascinou vocês, eu tenho mais uma coisa. Porque enquanto mergulhamos na Idade do Cobre com o Ötzi, na próxima vez vamos ainda mais longe no passado. E, ao mesmo tempo, sobre uma das construções mais antigas e enigmáticas da história da humanidade. Em Stonehenge, os cientistas fizeram uma descoberta tão fundamental que pode virar de cabeça para baixo toda a nossa noção do que os primeiros humanos eram capazes e sabiam. Será que a história da humanidade foi talvez bem diferente do que pensávamos até agora? Descobre isso no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, mais um tema sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!